Olá, queridos, bom dia. Seguimos aí juntos pela palavra de Deus e nós chegamos hoje aos últimos capítulos de Gênesis. Aqui nós vemos despedidas, bênçãos e promessas que continuam vivas. Que a gente caminhe por esses textos com o coração atento ao que Deus ainda quer nos mostrar. E hoje nós seguimos pelos capítulos 48, 49 e 50 do livro de Gênesis. Quando o tempo passa, Jacó já está perto do fim da vida. Então José recebe a notícia de que seu pai está doente. Ele não vai sozinho. Leva consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Não é apenas uma visita. É um momento de passagem de geração para geração. Quando Jacó fica sabendo que José chegou, ele reúne forças e se assenta na cama. O corpo está fraco, mas o espírito está atento. Ele começa relembrando sua história com Deus. Fala do dia em que o Senhor lhe apareceu em luz na terra de Canaã e reafirmou a promessa de multiplicá-lo e dar àquela terra sua descendência. Jacó deixa claro que aquela promessa ainda está viva, mesmo ele estando agora no Egito. Então Jacó faz algo significativo. Ele adota os filhos de José como seus próprios filhos. Diz que Efraim e Manassés seriam dele, assim como Rubem e Simeão. Com isso, José recebe porção dobrada entre os irmãos e seus filhos passam a fazer parte direta da herança de Israel. Jacó também relembra Raquel, a mãe de José, falando da dor de tê-la perdida no caminho, mostrando que aquela ferida ainda fazia parte da sua história. Jacó pede que tragam os meninos para perto. Seus olhos já estão fracos por causa da idade, mas ele quer tocá-los. José os aproxima e Jacó os beija e os abraça. Ele confessa que nunca imaginou ver novamente o rosto de José e agora Deus lhe permitiu ver também os filhos dele, e muito mais do que ele esperava. José então se posiciona os meninos diante do pai. Manassés, o primogênito, fica à direita de Jacó e Efraim, o mais novo, à esquerda, seguindo a ordem natural da bênção. Mas Jacó faz algo inesperado. Ele cruza as mãos. Ele coloca a mão direita sobre a cabeça de Efraim, o mais novo, e a esquerda sobre Manassés. José percebe e tenta corrigir o pai. Ele acha que Jacó está confuso por causa da idade, mas Jacó interrompe e diz que sabe muito bem o que está fazendo. Ele reconhece que Manassés também seria grande, mas afirma que o mais novo se tornaria maior e que a sua descendência seria numerosa. A bênção segue o caminho que Deus escolheu, não o que parecia lógico aos olhos humanos. Jacó então abençoa José através dos filhos e declara que Deus, que o acompanhou por toda a vida, desde a juventude até a velhice, continuaria com aquelas crianças. Ele fala do Deus que o sustentou, que o livrou do mal e pede que o nome dele, de Abraão e de Isaque, permaneça sobre aqueles meninos. Antes de terminar, Jacó diz a José que está prestes a morrer, mas que Deus estaria com eles e os faria voltar à terra dos seus pais. Ele entrega a José uma porção especial, lembrando que aquela herança vinha do cuidado e da fidelidade do Senhor ao longo de toda a sua vida. Assim, Gênesis 48 nos mostra um pai abençoando filhos e netos, um Deus que age além da lógica humana e uma promessa que continua viva, passando de geração em geração. Jacó sente que seus dias estão chegando ao fim e chama todos os seus filhos para perto. Ele sabe que esse não é um encontro comum. É um momento de despedida, de revelação e de transmissão de legado. Jacó quer falar sobre o futuro de cada um deles. Ele começa por Rubem, o primogênito. Reconhece sua força e posição, mas lembra que ele perdeu a primogenitura por não ter dominado seus impulsos. A honra não se sustentou sem caráter. Depois fala de Simeão e Levi, lembrando a violência do passado e as consequências de suas escolhas. A ira descontrolada trouxe divisão. Quando Jacó chega a Judá, o tom muda. Ele declara honra, liderança e autoridade. Judá é comparado a um leão, e Jacó afirma que o governo permaneceria em sua linhagem. É uma promessa que aponta para a realeza e futuro.
Sobre os outros filhos, Jacó libera palavras que revelam características e caminhos. Zebulon ligado ao comércio, Issacar à força e ao trabalho, Dan à justiça e à astúcia, Gade às batalhas, Aser à fartura e Naphtali à liberdade. Quando fala de José, Jacó se alonga. Ele reconhece as feridas, os ataques e a rejeição que José sofreu, mas afirma que ele permaneceu firme porque foi sustentado por Deus. José recebe palavras de abundância, proteção e honra. Ele é separado entre os irmãos por propósito, não por favoritismo. Por fim, Jacó fala de Benjamim, descrevendo sua intensidade e força. Depois de abençoar cada filho conforme sua história, Jacó dá as suas últimas instruções. Ele pede para ser sepultado na terra da promessa junto de seus pais. Em seguida, ele recolhe os pés sobre a cama e morre, deixando não apenas palavras, mas um legado que atravessaria gerações. A morte de Jacó traz um silêncio pesado sobre a família. José se lança sobre o rosto do pai, chora e o beija. Não é um choro contido. É o choro de um filho que perdeu o pai depois de uma longa história de perdas, separações e reencontros. Mesmo sendo governador do Egito, José não esconde a sua dor. A Bíblia não romantiza a fé. Ela mostra a gente que crê e chora. José ordena que os médicos embalsamem o corpo de Jacó, conforme o costume do Egito. 7 dias de luto são cumpridos. O impacto daquela morte ultrapassa a família. O Egito inteiro respeita aquele homem que chegou como estrangeiro, mas partiu como alguém honrado. José então pede permissão a Faraó para sepultar seu pai na terra de Canaã, como havia prometido. Faraó consente. E o que segue é uma das cenas mais solenes de Gênesis. Uma grande comitiva acompanha José. Autoridades do Egito, servos, carros, cavaleiros. O luto é público, o respeito é visível. Aqueles que observam de longe dizem: este é um grande lamento. Jacó é sepultado na caverna de Macpela, junto a Abraão, Isaque, Sara, Rebeca e Lia. O corpo volta à terra da promessa. O coração nunca saiu dela. Depois do sepultamento, algo acontece dentro do coração dos irmãos de José. O pai morreu, o medo volta. Eles pensam: agora que José não está mais aqui, agora que Jacó não está mais aqui, talvez José se vingue. Talvez todo o perdão tenha sido apenas respeito ao pai. Então eles mandam dizer a José que Jacó havia pedido que ele perdoasse os irmãos. Eles se aproximam, se prostram e dizem: somos teus servos. O passado ainda pesa, a culpa ainda fala. José chora ao ouvir isso. Chora porque percebe que mesmo depois de tudo, os irmãos não entenderam completamente o que Deus fez. Ele então diz palavras que atravessam séculos e alcançam nossos corações até hoje. Não tenham medo. Eu estou no lugar de Deus. José reconhece algo essencial. Ele não é juiz da história. Deus é. Então ele declara uma das frases mais poderosas de toda a Bíblia: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem para preservar a vida de muitos. José não nega o mal. Ele não apaga a dor, mas ele entende que Deus foi maior que tudo isso. Onde houve traição, Deus construiu propósito. Onde houve rejeição, Deus preparou salvação. José tranquiliza os irmãos, promete cuidar deles e de seus filhos, fala com ternura. A reconciliação agora é completa, não há mais medo, não há mais distância. José vive no Egito 110 anos, vê filhos, netos e bisnetos. Antes de morrer, ele reafirma a promessa feita por Deus a Abraão, Isaque e Jacó. Diz que Deus certamente visitaria o povo e os tiraria do Egito para a terra prometida.
José pede que, quando isso acontecesse, levassem seus ossos com eles. José então morre, mas morre em fé. Seus ossos permanecem no Egito aguardando o cumprimento da promessa. E assim, o livro de Gênesis chega ao fim. Os últimos capítulos nos mostram algo profundo. Uma família ferida sendo restaurada, irmãos reconciliados, um pai que morre em paz e uma promessa que continua viva. Gênesis começa com criação e termina com esperança. Começa com vida no jardim e termina com um povo em formação. Tudo em Gênesis aponta para um Deus que cria, chama, promete, perdoa e salva. Um Deus que transforma a causa em ordem, dor em propósito, morte em continuidade. As histórias de Abraão, Isaque, Jacó e José revelam um plano que não depende da perfeição humana, mas da fidelidade divina. Desde o início, Deus anuncia que da descendência viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Em Judá, vemos a promessa real. Em José, vemos alguém rejeitado pelos irmãos, bendito, humilhado, mas exaltado para salvar muitos. Um retrato claro do que Cristo faria séculos depois. Gênesis termina, mas a história continua, a promessa segue, a redenção avança. O Deus que começou tudo não parou de escrever. E nós encerramos aqui o livro de Gênesis, não com ponto final, mas com a certeza de que o plano de Deus segue firme, conduzindo a história rumo à salvação, à restauração e ao cumprimento pleno em Jesus. Encerramos Gênesis lembrando, Deus não parou de agir. Essa é a Bíblia em Histórias Vivas. Amanhã seguimos juntos, caminhando pelo livro de Êxodo.